Graça e paz, é uma honra grande poder estar com você. Estamos separados fisicamente, porém juntos no Espírito. E o Boletim da Fé vem mais uma vez para trazer uma palavra para te animar, colocar para cima. Creio que a gente tem do Senhor tudo que a gente precisa para essa jornada, essa caminhada e para esse tempo que vivemos hoje. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 até o 10, ele começa a falar sobre como foi o Israel enfrentando as dificuldades no deserto. E nessa parte que ele mostra como Deus sempre assistenciou, Deus sempre esteve lá, Deus sempre esteve presente junto com Israel, manifestando mesmo milagres, maravilhas. A Bíblia diz que todos eles, no verso 3, comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra que os seguia, e essa pedra era Jesus Cristo. Existiam manifestações sobrenaturais acontecendo em tempo de dificuldade para Deus se mostrar presente para eles. E mesmo assim, mesmo Deus estando lá presente, eles olharam mais para o natural, ao ponto de errar. E qual foram esses erros? Idolatria, imoralidade. Eles provaram, colocaram à prova o próprio caráter de Deus e murmuraram bastante, meu irmão. A Bíblia registra essas coisas e ela diz assim no verso 11 de 1 Coríntios, no capítulo 10. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Olha só como é importante. Em meio à dificuldade, Deus estava presente com o seu sobrenatural, se manifestando ao povo de Israel. Mesmo assim, eles preferiram dar mais atenção àquilo que era natural do que o que era espiritual. E erraram. E a Bíblia diz que isso aqui foi escrito para servir de advertência para nós. E ele continua, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa e está em pé, veja que não caia. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. É engraçado, numa leitura separada, a gente pensa que essa tentação é no sentido das coisas, do pecado. E na verdade é pecado você murmurar contra Deus, mas não são pecados sexuais, ou pecados da carne, ou pecados do mundo, mas sim em meio à provação, em meio à dificuldade. É pecado você duvidar de Deus, meu irmão. É pecado você colocar Ele à prova, você colocar aquilo que você conhece de Deus em xeque, devido a uma experiência natural que você está vivendo. É pecado murmurar, é pecado você idolatrar outra coisa que não seja Deus. Então, meu irmão, está escrito para momentos de dificuldade que nós precisamos nos manter firmes, não aquilo que se levanta na nossa frente, não aquilo que se levanta para nós, contrário àquilo que a gente está crendo, mas no que Deus falou para nós. Meu irmão, nesse tempo existe uma disposição especial de Deus de se manifestar presente na sua vida. Tire o seu olho do natural, tire o seu olho das coisas que estão aí ao seu redor e começa a buscar o Senhor. Coloca as suas afeições para Ele, direciona até mesmo os seus questionamentos, em vez de você ficar murmurando, porque murmuração é questionar para o nada, é questionar para o zero, é ficar falando mal sem ter razão. Mas quando você está conversando com o seu pai, você pode ser sincero no seu coração e pode sim fazer alguns questionamentos para Deus. Deus não é contra questionamentos, agora desde que seu coração esteja certo. Engraçado que sempre que chegavam para Jesus, algumas pessoas perguntavam algo que parecia com o que os fariseus estavam perguntando. E aquilo não era ofensivo para Jesus, mas quando o fariseu vinha e fazia a mesma pergunta, era ofensivo para Jesus. Porque Jesus, ele sabia e conhecia o coração daquelas pessoas que estavam perguntando. Para aquelas que não era ofensivo, o coração estava correto. E aquilo que eles estavam querendo é realmente uma resposta divina para aquela situação. Enquanto que o fariseu, um religioso, queria colocar
colocar Jesus à prova e no seu coração ele não interessava sequer com a resposta que Jesus ia dar, desde que ele errasse e pudesse ter alguma coisa para acusar Jesus Cristo. Então, se você chegar com o seu coração tranquilo, quando você chegar com o seu coração limpo diante de Deus, ele está disposto a responder os seus questionamentos, ele está disposto a ter um relacionamento com você e ainda mais, ele está disposto a manifestar o sobrenatural na sua vida. O maior problema de Israel não era o pecado em si, mas trocar aquilo que Deus tinha falado pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades e deixar os seus sentimentos os dominarem a par daquilo que Deus tinha reservado para a vida deles. A solução das armadilhas, dos nossos próprios desejos, vontades, ou até mesmo do nosso entendimento daquilo que está acontecendo, está exclusivamente em Deus, se permanecermos firmes naquilo que Ele falou para nós. Deus não mudou de ideia e Ele continua querendo, de alguma maneira, se manifestar para você. A palavra dEle é fiel e há de se cumprir até o fim. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 7, fala também dessa passagem que é narrada em 1 Coríntios, no capítulo 10. E diz assim, a partir do verso 7 do capítulo 3 de Hebreus: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, ele não está falando mais do passado, ele não está falando mais das experiências que tiveram, sequer ele está falando para a nação de Israel, ele está falando para mim e para você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Não endureça o seu coração para a voz do Senhor, porque hoje Ele está falando com você, meu irmão. Hoje Ele está trazendo uma palavra para você. Hoje Ele está querendo se manifestar a você. Você precisa apenas se direcionar para Ele e não endurecer o seu coração. E como é que a gente endurece o coração? Da mesma maneira que eles, os israelitas, endureceram naquele tempo no deserto, no dia da provação. Eles ficaram e escolheram o natural para crer e recusaram o que Deus tinha falado para eles. No verso 12 desse mesmo capítulo diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais acontecer haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não deixa incredulidade chegar no seu coração. Incredulidade te afasta de Deus. Mas o contrário é verdadeiro, meu irmão. O contrário é verdadeiro. Credulidade te traz para perto de Deus. Fé te traz para perto de Deus. A palavra fala também em Hebreus, capítulo 11, no verso 6, que diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Esse agradar a Deus é andar junto, estar perto. É impossível Deus querer estar perto de você se não for por fé, meu irmão. Porque é necessário que aquele singular, aquele, não está falando aqueles, não está falando igreja, não está falando denominação, está falando eu e você, individualmente. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe ou que Ele é, tudo aquilo que Ele diz que Ele é na palavra. Você não pode crer em parte somente da palavra que diz a respeito de Deus. Sim, Deus é bom, mas Ele não quer ser bom nesse tempo. Isso não é condigno com o que a palavra está dizendo. Não existe nenhum lugar que diz que Deus agora tirou a mão e está deixando a gente viver o nosso tempo e a nossa estação até que Jesus volte. Ele fala que em Cristo Jesus Ele nunca iria nos abandonar, nem um dia sequer, que o Espírito dele agora habita dentro de nós, que a presença dele é real e existe algo para você provar dessa presença em dias de adversidade. Que creia que Ele existe ou que Ele é e que Ele se torna galardoador do que os buscam. Galardoador é presenteador. Meu irmão, eu creio que nessa jornada de fé, essa fé que nos aproxima de Deus, incredulidade nos afasta, mas fé nos aproxima de Deus. Esse aproximar com Deus vai revelar um Deus que a gente não conhece. Vai revelar um Deus que antes era só uma informação. Jó falava antes, olha, eu via só falar de você, mas hoje os meus olhos te veem. Olha que coisa maravilhosa, experiências, conhecer um Deus
face a face, reagir àquilo que ele está fazendo, reagir ao que ele está falando, está disponível para mim e para você hoje. A gente crê, meu irmão, que vamos viver coletivamente experiências tremendas em Deus, mas uma experiência coletiva, ela sempre vai ser resultado de uma experiência individual. Preste atenção. Deus quer se manifestar na nossa coletividade, seja na nossa igreja, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país. Mas Deus se manifesta coletivamente, sendo fruto e resultado de experiências pessoais com Ele. Nós precisamos, como igreja, ter um relacionamento pessoal com Ele, para que possamos ser tudo aquilo que Ele precisa para se manifestar para a nossa nação, para o nosso estado e para a nossa cidade. Hebreus, no capítulo 3, 7, continua dizendo assim, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz. Preste atenção, existe uma resposta para quando Deus fala. Existe uma resposta para Deus falando para nós. Você precisa dar uma resposta para a sua voz. Eu gosto de pensar no relacionamento que Moisés teve com Deus. O relacionamento que Moisés teve com Deus não foi fruto daquilo somente que Deus queria para Moisés, mas foi fruto de uma resposta. Foi construído esse relacionamento, um para com o outro. Moisés reagiu ao que Deus propôs. Em Êxodo, no capítulo 3, no verso 2 até no verso 4, fala um negócio interessante. Êxodo, capítulo 3, verso 2 e 4. Diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Olha só o que fala, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Olha só que interessante, gente. Existia algo sobrenatural acontecendo, mas existia todas as coisas naturais. Moisés estava a trabalho, estava a serviço, estava procurando uma ovelha. Era um lugar que ele sempre conhecia, Ele já conhecia e tinha intimidade com aquele lugar, não tinha nenhuma novidade aquele lugar. Mas olha, ele vê uma sarça ardendo e parece ser comum no deserto pegar fogo nas coisas, porque ele não se impressiona com o fogo na planta lá, ele se impressiona porque não consumia. E vendo o sobrenatural, Moisés reage ao sobrenatural, Moisés dá atenção ao sobrenatural, Moisés vai ver o que está acontecendo, e quando Moisés vai ver o que está acontecendo, Deus responde à resposta de Moisés. Deus iniciou, mas precisava de uma resposta de Moisés para que ele continuasse. Então, Deus iniciou algo contigo, meu irmão, e Ele está esperando uma resposta sua para que esse relacionamento cresça. E como foi esse relacionamento de Moisés com Deus? Crescendo cada vez mais. A Bíblia fala que quando o monte estava lá pegando fogo, os israelitas ficaram para trás, tiveram medo, mas Moisés partiu para cima. Ele podia ter ficado na coletividade, ele podia ter ficado com medo como todo mundo ficou, mas não, ele disse que foi para cima do monte, ficou lá esperando. Depois de 7 dias, uma voz veio do meio do cume do monte e disse, vem para cá, menino, e ele foi e se jogou aos pés de Deus e ficou diante da sua presença. Moisés reagia aos convites celestiais sobrenaturais, e hoje está disponível para mim e para você em Cristo Jesus, o sobrenatural para a nossa vida. E você pode pensar, que experiência tremenda. Eu tive também algumas experiências, pastor, no passado, e guardo ela no coração. Se você já teve experiências sobrenaturais, deixa eu dizer para você, tem mais. Seja mais ousado diante de Deus, chegue mais firme, chegue mais junto. Existe um momento em Êxodo 33, no verso 11, que diz que Deus falava com Moisés face a face. Olha só,
Deus falava com Moisés face a face, mas nesse mesmo capítulo, mais adiante, no verso 15, Moisés quer mais desse relacionamento. Moisés diz, olha, estamos aqui conversando face a face, mas para mim não está o suficiente. Eu preciso de mais revelação. Tem lugares em ti que eu ainda não visitei, Senhor, e eu preciso visitar. Tem lugares em ti que eu preciso conhecer. E ele chega para Deus e diz, mostra a tua glória, Senhor. Ah, meu irmão, isso fala demais no meu coração. Fala demais no meu coração. A gente não pode ficar satisfeito naquilo que a gente já tem de Deus. Existe mais de Deus para nós. É tempo de Deus se revelar ao seu povo. É tempo de Deus se revelar aos seus filhos. Meu irmão, tudo que Ele podia ter feito para que a gente tivesse esse relacionamento garantido já está feito. A Bíblia diz que o Espírito Santo morando dentro de nós é o selo da nova aliança. É o selo desse relacionamento. Meu irmão, a gente precisa atentar, abrir os nossos olhos para poder ver o que Deus quer fazer em nosso meio. Deus quer, Ele deseja ter um relacionamento sincero conosco. Ele deseja ter um relacionamento sincero com você. Ele deseja que fiquemos firmes naquilo que Ele tem preparado para nós. Eu queria finalizar com Hebreus, no capítulo 10, no verso 19, é outro texto que está muito no meu coração, e diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a palavra, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O convite de Deus é para a gente entrar diante dele, diante do trono da graça, diante do Santo dos Santos e receber daquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. Deus é fiel para conosco. Deus é fiel para com você. Deus é fiel, meu irmão. Ele é fiel. E se Ele fez a promessa, vai acontecer. E se Ele fez a promessa, vai acontecer. O que é que nós precisamos? Criar dentro de nós uma certeza de fé desse Deus real, que não falha, que não desiste e que não vai voltar atrás. Cria isso dentro de você, para que a sua confissão não seja apenas palavras repetidas ao léu, mas sejam palavras verdadeiras, que saem de uma convicção de quem você é em Cristo Jesus. Eu te amo, é uma honra enorme estar com você. A gente se sente bastante honrado nesse tempo. Queria orar pela sua vida e queria liberar céus na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque temos aberto as portas para o relacionamento contigo, Senhor. E podemos provar do teu sobrenatural em manifestação nas nossas vidas, Pai. Eu creio em sobrenaturais em todas as áreas, que a Tua Palavra nos garante. Tudo aquilo que foi conquistado por Cristo Jesus, sendo manifesto sobrenaturalmente na nossa vida. Eu creio em provisão sobrenatural, cura sobrenatural, alegria e paz sobrenatural, sem poder explicar o porquê isso está acontecendo nas nossas vidas, mas simplesmente porque Cristo Jesus conquistou para nós. E nós podemos manifestar o Teu sobrenatural nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa família. Te damos graças por cada coração que está assistindo a esse boletim da fé. Eu te dou graças e manifesto e declaro e profetizo na vida de cada um deles, sendo tudo aquilo e tendo tudo aquilo que Tu preparou para eles. Eu profetizo um tempo especial de intimidade e revelação de quem Tu és na vida individual de cada um deles. Te damos graças no nome poderoso de Jesus. Gente, é um prazer enorme. Não esquece, Boletim da Fé todo dia, não tendo culto, ao meio-dia, às 7 horas da noite.
você pode se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e você vai receber sempre a notificação quando o boletim ou qualquer coisa da nossa for para o ar, você recebe a notificação, você assiste, você confere, você se alimenta das verdades maravilhosas da Palavra de Deus. Amamos vocês. Em nome de Jesus, fiquem em paz.